Paz e graça, meus irmãos queridos. Que bom vê-los, que bom revê-los. Deus abençoe o nosso ajuntamento. Obrigado pelas orações dos irmãos em favor das nossas férias e da nossa saúde também. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quero ler um texto que se tornou realidade esses dias para nós. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. A igreja de Jesus é maior do que a igreja. Interessante isso. A igreja é muito grande. E tem gente fora da igreja que é de dentro da igreja. E nós percebemos isso com muita clareza. Esse ajuntamento de irmãos. Principalmente na nossa enfermidade, eu peguei uma virose muito forte e me deixou bem baqueado. Fiquei de cama 2 dias, não conseguia levantar direito, deitava e levantava, deitava. Por isso não consegui dirigir carro ontem. E chegamos hoje, por volta de meio-dia e pouco, estávamos aqui. E os irmãos levaram remédio e outros passavam receitinha. Gente de longe, olha, toma isso, toma aquilo. Tão carinhoso, tão bondoso da parte dos irmãos. Gente que levou remédio lá, dava para montar uma farmácia. Olha, esse aqui é para enjoo, esse aqui é para vômito, esse aqui é para isso, esse aqui é para aquilo lá. E foi só chegando o remédio lá. Eu vi o cuidado de Deus com a gente. Muito obrigado. Deus os recompense por isso. E os abençoe pelas orações que certamente chegaram a Deus. Muito obrigado. Quero convidar o presbítero Marcos Deman, que vem aqui à frente, por favor. Eu acho que ele está na porta. Aline, só avisa o Marcos, tá bom? Meus irmãos, no próximo sábado, se Deus assim quiser, nós vamos reunir pais para orar por filhos, netos, sobrinhos. E teremos 8 da manhã, um jejum lá no ECC, 8 horas da manhã, tá bom? É um momento de oração, é isso, uma oração, a gente vai estar junto para orar pelos nossos sobrinhos, nossos netos, nossos filhos. É só essa ideia. Um mês de família, nós queremos ter um período de orar pelos nossos filhos. A vida deles, a proteção deles na escola, a mente, a alma deles, a vida futura deles. Queremos orar por isso, tá bom? E vocês estão convidados para isso. Pode chegar, Marcos Deman. Na pessoa do Marcos Deman, que é pastor conosco aqui nesta igreja, eu quero a minha gratidão a todo o conselho e mesa, a todos os professores e líderes de ministérios que sustentaram o trabalho, dando apoio a você, meu irmão. E a toda a igreja, nossa gratidão. Queremos orar agora, quero convidar a igreja a colocar-se em pé, por favor. Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, o teu Filho, nós queremos prestar ao Senhor um culto, queremos te louvar, queremos te glorificar, queremos contar e cantar os feitos de Jesus,
queremos ouvir de Jesus a sua palavra e agradecer agora, ó Pai amado, pela liderança desta igreja, que não só permitiu que saíssemos por esses 10 dias de férias, como também nos abençoou nesse período. Obrigado por esses homens e mulheres que nos apoiaram nesse período. Muito obrigado. Obrigado por toda a membresia desta igreja. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, Senhor. Eu te louvo por eles. E agora, assumindo a presidência desta casa, eu faço com temor e tremor, pedindo que o Senhor nos capacite para toda a obra, toda e qualquer obra que o Senhor tem para este povo. Que o Senhor nos capacite, em nome do Senhor Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Os irmãos podem sentar. Próximo domingo não é um domingo comum. Filhos, acordem para esta realidade. Próximo domingo é o Dia das Mães. Não é um domingo comum. Levantem cedo, preparem um café, levem as mães para almoçar fora, ou façam aquele churrasco e limpem a casa depois. Mas façam algo diferente pela sua mãe. Você não tem noção do trabalho que é criar um menino, que é criar um filho. Não tem noção do que é ficar a noite inteirinha, um menino que mama de meia em meia hora. Esses dias eu lá em Fortaleza, foi Fortaleza, alguém falou que o filho mama de 40 em 40 minutos. Consegue imaginar isso? Consegue imaginar? Eu colocaria Dramin no leite dele. Colocaria, que é isso? Você não consegue dormir 40 minutos. Não consegue dormir 40 minutos. 40 e 40 minutos ele acordava para mamar. Aí eu pensei, gente, ser mãe não deve ser fácil, não. Então essas mulheres merecem a nossa homenagem. Prepare essa semana aí algo diferente. Compra uma lembrancinha que seja. Faz algo especial. A mãe merece. Não é um dia comum. Não é. E não pode passar batido. E se não houvesse aquele dia, a gente não ia homenagear dia nenhum. Ah, todo dia, é verdade, todo dia é dia das mães. Aí a gente acaba não homenageando dia nenhum. Não é assim que a gente é? Então que bom que tem um dia especial para a gente homenagear. Então aproveite, homenageie a sua mãe. Liga para ela se estiver longe. Passa um WhatsApp com foto, com mensagem. Mas faça algo diferente, tá bom? Deus abençoe. Quero agradecer ao presbítero José Carlos pela a mensagem hoje de manhã. Nós ouvimos na viagem, a Beth e eu, ela ligou o celular e nós ouvimos. E eu falei para a Beth, esta mensagem dita por um pastor, ela tem peso 2. Dita por um membro da igreja tem peso 10. Quando um pastor fala de dízimo, as pessoas, porque ele é pastor. Mas quando vem da igreja, ela tem outro peso. E foram 5 pontos. Eu quero agradecer a Deus. E aqueles que não ouviram, eu quero aconselhar que vejam. E que mandem para outros que não ouviram. Porque aquilo é bíblico. E a igreja tem perdido bênçãos por conta de não ser fiel nisso. Que Deus possa nos abençoar nisso daí. O pastor Vinícius tem um aviso para nos trazer. Depois nós vamos cantar o hino de número 233. Boa noite, irmãos, graça e paz. Eu quero avisar os irmãos sobre o Férias para Jesus. Férias para Jesus é um evento, um projeto de evangelismo e discipulado que a nossa região aqui do Vale Paraíba promove no meio do ano. Então nós vamos passar 10 dias
com um grupo em Araçatuba, evangelizando aquela cidade, junto com vários jovens, adolescentes e adultos que queiram participar. Então, as inscrições já estão abertas. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, podem me procurar a Débora. A idade mínima é 14 anos e a idade máxima não tem. Então, se você tiver 90 anos e quiser ir aguentar o rojão, 10 dias andando, evangelizando, se você tiver saúde e condição, você está convidado também. Tá bom? Que Deus abençoe. Eu quero muito incentivar pais, incentivem os seus filhos, avós, incentivem os seus netos. A gente quer muito envolver essa moçada para evangelizar e assim ter um momento impactante com o Senhor. Deus abençoe. Obrigado. Aqueles que puderem se colocar de pé. Ainda em pé, por gentileza, abra a Bíblia no livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia, Deuteronômio capítulo 5. Queremos começar a leitura no verso 6. Deuteronômio Este mês de maio é considerado o mês da família. E nós vamos trabalhar um pouco todo o mês esta ideia de investir em família. Tá bom?
E esta leitura tem este objetivo também. Do versículo 6 ao versículo 21, eu quero convidar a igreja para uma leitura responsiva, alternadamente. Eu lerei os versos pares e em uníssono a igreja os ímpares, iniciando no versículo 6. Diz assim a leitura deste texto: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem darás culto, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até crescer para a geração daqueles que me obedecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Honra a teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não adulterarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Vamos cantar louvores ao nosso Deus. Quero agradecer de todo o coração a beleza das flores aqui na frente. Está lindo. Paz, graça sobre nós, irmãos. Possamos entender o que Deus tem para falar nessa noite para nós. Que nós possamos estar mais próximos. A música escolhida nesse mês é o Bem Supremo. É a música que trata de uma intimidade com Deus, que só você pode ter. É um momento individual. É o momento mais precioso que você pode ter com Ele, aonde quer que seja, é você e Ele, porque Ele sabe o que sonda o teu coração, Ele sabe das tuas angústias, Ele sabe das tuas ansiedades, Ele sabe da tua vida. É por isso que nós estamos aqui, para que a gente não perca o foco em Jesus. Que nós possamos ter uma semana abençoada e que a partir desse momento, que o culto já começou, nós possamos estar dentro da intimidade com Deus. Amém?
Que bom é tua vida em minha vida. Sondas e conheces meu coração, Senhor. Sabe, sou limitado, mas conto com teu amor. Sendo pois teu filho, venho te dar louvor. Que bom é tua vida em minha vida. Que glória é tua vida em minha vida. Me alegro em tua vida em minha vida. Que bom, mais uma vez. Que bom é tua vida em minha vida. É o desejo do Pai para as nossas vidas. É o querer dele e não o nosso. É o desejo do nosso coração que está abaixo da soberania de Deus. É muito importante que nós possamos estar próximos dele, para podermos caminhar, amar, para podermos ultrapassar as nossas dificuldades, para nós possamos evangelizar o próximo, aquele que ainda não conhece Jesus. É assim que nós devemos estar, prontos, firmes, tementes no Senhor. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Vem, derrama paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo. Teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que pelo que Deus vai fazer por nós. Quantos podem agradecer a Deus hoje o quanto Deus tem feito por você? Quanto Ele faz por você mesmo que você esteja dormindo? Quanto Ele realiza na tua vida? Quanto amor despejado sobre nós? O amor imensurável dele. É assim que nós temos que praticar a comunhão.
porque o nosso Deus é soberano. Ele está sobre nós. O Espírito de Deus paira sobre nós. Amém? Podem dizer amém comigo?
receber nessa noite, Senhor, o Teu amor. Queremos receber de Ti, Senhor, o amor que o Senhor patrocinou por nós, ó Deus, naquela cruz. Queremos que os nossos corações estejam cuidados por Ti. Que as nossas mentes, ó Deus, não se desviem do Teu caminho. Que o nosso desejar, ó Deus, esteja no Teu altar. Mas que saibamos com exatidão o que Tu queres para nós. Abençoa-nos, ó Deus. No nome de Jesus. Amém. Por conta da Santa Ceia, hoje apenas as crianças até 6 anos vão se deslocar para um culto infantil. Eu queria convidar o Diácono Rodrigo, que vem aqui, Rodrigo Menezes, que vem aqui orar pelo culto infantil. As crianças até 6 anos poderão se deslocar após a oração. Senhor Deus, nosso Pai, nós somos gratos por nossas crianças estarem aqui louvando conosco, que cada vez mais e mais pais possam trazer as suas crianças para cá, porque aqui é a casa delas também, Senhor. É verdade. Abençoa, Senhor, os professores que têm preparado um culto especial para elas, Senhor, que seja edificante na vida delas, Pai. Por favor, Abençoa faz cada isso. professor que está nessa obra também. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Amém. As crianças poderão se deslocar. Deus as abençoe. Antes de sair de férias, nós combinamos com o pastor Vinícius para que ele pregasse no nosso retorno e ele bondosamente aceitou. Para que a gente não chegasse com a preocupação de pregar. E eu tenho orado, até falei para ele, que Deus alimente o meu coração e assim o nosso coração. Vamos orar por isso? Obrigado por esse momento agora, em que o Senhor nos falará também na Tua palavra. E eu estou muito certo de que o Senhor tem algo para cada um de nós, para crianças, jovens, adultos, solteiros, casados, viúvos. O Senhor tem uma palavra que se ajusta a cada um de nós. Use o Teu servo, ó Deus, e fale conosco e nos abençoe. Alimente aqueles que estão aqui, aqueles que prestam culto pela internet. Abençoe a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Novamente, saúdo a igreja com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Mesmo assentados, eu vou ler, os irmãos, por gentileza, acompanhem a leitura. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9. Diz assim o texto: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus
e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Apenas até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, Tu és o Deus cheio de graça e misericórdia. E nós experimentamos isto. Neste momento, pedimos que o Senhor fale conosco graciosamente por meio da Tua palavra, Deus. Ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender as maravilhas da Tua lei, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Houve um tempo em que os crentes sabiam de cor os 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? Houve um tempo em que no ensino da igreja havia como certo a exposição dos 10 mandamentos. Talvez você seja desse tempo, que lá na classe dos Cordeirinhos do Senhor, a tia ensinava os 10 mandamentos para você, e quem acertasse ganhava ponto. Os 10 mandamentos, talvez um dos textos mais comuns, mais básicos de toda a Bíblia. Mas às vezes eu me surpreendo e se eu fizesse uma gincana bíblica agora? Espada, pegue a sua espada, prepare a sua espada, fale para mim o 4º mandamento. Fale para mim o 6º mandamento. Eu me pergunto às vezes, por que nós esquecemos dos mandamentos do Senhor? E não só as crianças, os jovens, mas eu vejo irmãos de muitos anos na fé que não sabem os 10 mandamentos. Um amigo meu disse que passou uma vergonha, porque ele convidou um pastor de fora para pregar na igreja dele, e o pastor fez a pergunta: qual que é o 1º mandamento? E aí ninguém quis responder, e um corajoso levantou a mão e disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o pastor, então o visitante pregando na igreja, falou assim: irmão, esse é o resumo de todos os 10 mandamentos, mas não é o 1º mandamento. E às vezes eu vejo nós confundindo essas coisas. Mas esse texto aqui, ele fala sobre os mandamentos do Senhor. Veja como ele começa. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os juízos que mandou o Senhor teu Deus que te ensinassem para os cumprir. Deus tem mandamentos, Deus tem ordens, Deus tem leis, Deus tem estatutos. Deus, Ele coloca sobre nós exigências. É assim na palavra. Mas há um ensino equivocado a respeito da lei, que diz que nós não precisamos mais da lei do Senhor.
Hoje nós vivemos no tempo da graça e não no tempo da lei. Talvez por isso nós deixamos de ensinar a lei do Senhor. Mas veja, quando nós observamos o restante das Escrituras, o quanto a lei do Senhor é valorizada. No Salmo 119, todos os versículos falam da lei do Senhor. Uma hora como lei, outra hora como estatuto, outra hora como juízo, outra hora como mandamento. Todos os versos falam da lei do Senhor. Eu separei o verso 97 que diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se nós lembrarmos do Salmo 1, bem-aventurado é o homem que não anda no caminho dos ímpios, não ouve o conselho dos ímpios, não anda no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse homem é bem-aventurado porque antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Quando nós observamos então o Novo Testamento, Romanos 7,12 diz que a lei do Senhor é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos capítulo 7, verso 12. Veja, a lei do Senhor é valorizada nas Escrituras. Agora, nós precisamos entender, de fato não estamos debaixo da condenação da lei, porque a lei, uma vez dada a nós, ela revela o nosso pecado. A lei diz que o padrão é este. E quando eu olho para a minha vida, eu vejo que o meu padrão está lá embaixo. Então a lei revela o meu pecado. E aí, algo interessante acontece. A lei me aponta para Cristo. Ela diz: este é o padrão de Deus. Ame o Senhor de todo o teu coração. E se você sondar o seu coração, você vai ver que você não ama a Deus de todo o teu coração o tempo todo. Como eu também não. Então a lei me condena. E aí então ela me aponta para Cristo. Aquele que cumpriu a lei. E agora e carregou sobre si a condenação que era nossa por não cumprir a lei do Senhor. Então, ora a lei nos condena revelando o pecado e nos apontando para Cristo, para o Evangelho. E o que é o Evangelho? A boa notícia de que Deus fez por nós aquilo que nós não conseguiríamos fazer. E aí então, o Evangelho nos aponta para a lei de novo, dizendo: agora a lei não te condena mais. Agora você pode dizer como o salmista, no Salmo 19, dizendo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você pode dizer como o salmista, no Salmo 119, versículo 105, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. E a lei do Senhor, então, em vez de te condenar, uma vez que Cristo já recebeu a condenação, ela se torna instrução para nós. Ela se torna uma luz para o nosso caminho e para o nosso viver. Por isso, a lei do Senhor deve ser compreendida no contexto da redenção, no contexto da salvação. Volte uma página da sua Bíblia no capítulo 5. Olha o contexto, Moisés aqui está repetindo o que aconteceu há 40 anos atrás. Por cerca do ano de 1445, Moisés, antes de Cristo, Moisés é levantado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. E acontecem grandes sinais, maravilhas, que nós chamamos de 10 pragas, e o povo sai. Quando o povo sai, ele caminha um caminho por cerca de 3 dias e para num monte. Ali o Senhor fala e revela para o povo o que nós chamamos de os 10 mandamentos. 40 anos depois, Moisés agora está nas campinas de Moabe, que separava a terra prometida de Moabe, era o rio Jordão. E o povo então se preparava para tomar posse da terra prometida.
E Moisés então começa um discurso para o povo. Esse discurso é o livro de Deuteronômio. E ele começa esse discurso relembrando aquilo que Deus tinha falado 40 anos atrás. E olha como começa a lei do Senhor, os 10 mandamentos dados, versículo 6 do capítulo 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. É quase que nós podemos colocar um portanto, por causa disto, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. E assim seguindo todos os 10 mandamentos. Veja que o contexto da lei é a redenção, é a salvação. O Senhor nos salva primeiro e depois a salvação nos aponta para a lei do Senhor, dizendo, agora você vive assim, agora você viva de modo digno do Senhor, para usar uma linguagem neotestamentária com os irmãos. Essa é a ideia aqui, a lei nos aponta para o Evangelho, e o Evangelho nos aponta para a lei de novo, como instrução para viver. Essa é a ideia, é assim que nós lemos Deuteronômio capítulo 6, no contexto de redenção. Por isso agora que o Senhor te salvou, que o Senhor te tirou da escravidão do Egito, que o Senhor libertou a você e aos teus filhos e aos teus netos. Agora que o Senhor fez isto, ouça, ó Israel, cumpra os meus mandamentos, os meus estatutos. Esta é a ideia. E se era assim para Israel, é assim para nós também. E essa é a ideia. O Senhor tem mandamentos, estatutos, juízos. Ele é um rei que estabelece um reino. E nesse reino há padrões de comportamento, há padrões de pensamento, há um jeito diferente de se viver do que no Egito. Porque se nós sairmos do Egito, mas não obedecermos à lei do Senhor, nós vamos viver na terra prometida como nós vivíamos no Egito. E assim nós vamos envergonhar o nome de Deus. E o reino de Deus será manchado. É isso que aconteceu na história de Israel. E o que Deus fez com o povo? Expulsou da terra prometida. Portanto, ele diz, ouça os meus mandamentos, guarde-os. Olha o versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. E é só para você? Não. É tu e o teu filho, e o filho de teu filho, durante todos os dias. A lei do Senhor é para toda a família. Agora, por que, irmãos? Qual a motivação de obedecermos à lei do Senhor? A primeira é porque Ele nos dá a lei no contexto da salvação. Ele nos salvou. Então, por gratidão à salvação, eu obedeço. Eu não obedeço para ser salvo. Isso seria ser salvo por conta do que eu faço. Mas nós temos muito claro que nós somos salvos somente pela graça mediante a fé. E nem isso mesmo vem de nós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então eu não cumpro a lei para ser salvo. Eu não cumpro a lei para que Deus me ame mais, para ser aceito por Deus. Não, eu cumpro a lei porque Ele já me salvou, Ele já me libertou do império das trevas, Ele já me libertou da escravidão do pecado, Ele já agiu poderosamente com salvação sobre a minha vida. Portanto, eu posso, agora capacitado por Ele, em gratidão, cumprir a lei do Senhor. Mas o texto diz, no versículo 3, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprir os mandamentos, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra, que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus. Há um benefício em obedecer o Senhor, irmãos. Esse benefício é que aquele que obedece à lei do Senhor, esse é abençoado. Esse é abençoado. Agora vamos entender como isso acontece. Eu quero dar um exemplo para vocês.
Um pai chega para o filho e diz: filho, não ponha o dedo na tomada. E aí o pai sai, e o filho olha para um lado, o pai não está, olha para o outro, a mãe não está, e ele vai lá e mete o dedo na tomada. O que vai acontecer? Ele vai tomar um choque. Ele pode ficar grudado na tomada, dependendo ali do tipo de choque que ele sofreu. Ele pode morrer, irmãos. Por quê? Porque ele não ouviu o que o seu pai disse. Esta é a ideia da obediência à lei do Senhor. Imagine que você está com o seu filho e você vai atravessar uma avenida movimentada com vários carros. Você segura na mão dele e diz: filho, não solta a mão do papai. Você vai atravessar calmo comigo aqui. E aí o teu filho te obedece. Qual que é o resultado? Ele vai chegar do outro lado em segurança, livre de perigos. Mas se ele te desobedecer, se ele soltar a sua mão e sair correndo na avenida, ele corre grandes riscos. Vai ser atropelado. Esta é a ideia. A lei do Senhor, a obediência à lei do Senhor, traz benefícios para aquele que obedece. É isso que acontece. Não é barganha com Deus. Não é simplesmente eu estou obedecendo, então eu quero a minha bênção. Não é isso. É que quando nós obedecemos ao Senhor, nós somos abençoados. Esta é a ideia, e Moisés então motiva o povo a isso. Há algumas coisas que nós precisamos relembrar na família. Eu quero fazer as minhas aplicações relacionadas à família nessa noite. Então tem duas questões que nós precisamos resgatar em relação à lei do Senhor na nossa família. A primeira delas, versículo 4 e versículo 5, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e com toda a tua força. Nós precisamos resgatar a ideia de que Deus exige de nós exclusividade. Deus não divide o trono com ninguém. Por isso Ele dá a sua lei a nós. Nossas famílias, as nossas vidas, nós precisamos resgatar isto, de que Deus exige dedicação exclusiva a Ele. Quando nós observamos as Escrituras, nós vemos várias figuras de linguagem para falar do relacionamento de Deus com o seu povo. Uma dessas figuras é a figura do casamento, em que na figura Deus é o marido e o seu povo, a igreja, é a noiva. E nesse relacionamento, pense, se você é noivo, se você é casado, algo que é sagrado no casamento é a fidelidade. Não é possível que uma pessoa seja casada com outra e divida o seu coração, o seu leito com outras pessoas, com um terceiro. Isso é adultério segundo a Bíblia. Então Deus exige de nós exclusividade, dedicação total, irmãos. É assim, Jesus disse, por exemplo, que quem quer ser meu discípulo, faça o quê? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, dia após dia. Veja, Jesus é exigente. Certa vez um homem chegou e disse: eu quero te seguir, Senhor. E Jesus fala, mas ele falou, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. E Jesus falou, não, eu quero que você me siga. Exclusividade. Jesus disse assim: se você amar mais os seus pais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus exige exclusividade. Ele é o único caminho, João 14,6. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Jesus disse isso. Ele exige de nós exclusividade.
Não podemos servir a dois senhores, Jesus disse, porque você vai servir um, se dedicar a um, em detrimento do outro. Agora, observe, ele diz, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, nosso Deus, é o único, não existe outro. Não há ninguém que se compare a Ele. Nós vivemos num mundo, irmãos, de pluralismos, de relativismos, em que as pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos, todas as religiões, no fundo, são a mesma coisa. A palavra do Senhor diz que não. Ela diz, o Senhor nosso Deus é o único. Único. E Ele é exigente. Ele diz, porque Ele é o único Senhor, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Com tudo que nós temos, Ele não aceita metade de nós. Ele não aceita só um quarto das nossas vidas. Ele não aceita, irmãos. Ele quer exclusividade. Talvez nós somos tentados a dividir o nosso coração, a servir ao Senhor parcialmente. Mas a palavra do Senhor diz que Ele requer de nós dedicação total, exclusiva. E isso no coração. Agora veja como a lei do Senhor é boa. Ela diz, a lei do Senhor é, ame a Deus. Amar é difícil? É difícil amar o teu filho? É difícil amar a tua esposa, o teu marido? É difícil amar o teu pai, a tua mãe? Nossa, é tão difícil. Eu sei, tem pessoas que são mais difíceis de amar. Mas alguém que está ali tão próximo é difícil amar? A lei do Senhor é boa. É interessante o que João vai dizer. Em 1 João capítulo 5, versículo 3, ele vai dizer que os mandamentos do Senhor não são penosos. Por que a lei do Senhor é boa? Por que o Senhor nos manda amá-lo? Deus não quer se relacionar conosco como se nós fôssemos obrigados a amá-lo, como se Ele manipulasse a nossa vida para que nós então o amemos. Ele poderia fazer isso porque Ele tem poder para fazer isso, mas não é assim que Deus faz. Deus atua diferente. Ele começa mudando o nosso coração, nos dando um novo coração, um coração que é inclinado a amá-lo. E aí então, por causa desse novo coração, nós o amamos. Por livre e espontânea vontade, nós sentimos desejo de amar a Deus. E Ele exige então essa dedicação exclusiva. Agora observe comigo o que é o coração do homem. Quando o texto diz, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, o texto está dizendo, de tudo que você tem, do mais interno, de todo o teu ser. Esta é a ideia, o amor que Deus exige. Agora vamos pensar que o coração, irmãos, tem basicamente 3 aspectos dentro do nosso coração. A Bíblia fala muito do coração. O coração é o nosso ser interior, é o que nós podemos chamar de alma. Isso é o nosso coração. E dentro do nosso coração há 3 aspectos que a palavra do Senhor nos revela. O primeiro aspecto é a nossa mente, de onde vêm os nossos pensamentos, onde estão as nossas crenças, é a nossa consciência, é a nossa mente, está dentro do nosso coração. Mas nós não podemos amar o Senhor só na mente, só no cognitivo, só nas crenças. Amar o Senhor é mais do que entender que Ele é o único Deus. Porque o segundo aspecto do nosso coração são as afeições. O que são as afeições? As afeições
é o lugar do nosso coração onde se originam os nossos anseios, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Portanto, amar ao Senhor de todo o nosso coração, isso significa que nós devemos pensar corretamente sobre Deus, mas não somente pensar, como também o nosso coração desejar amar ao Senhor. Sabe quando você deseja muito alguma coisa? Quando você acorda e nossa, como eu quero comer aquela feijoada. Seu coração, o que está trabalhando ali são as suas afeições. Você deseja aquilo, o seu coração clama por aquilo. Por isso o salmista diz que o coração dele estava como uma terra seca. Ele precisava do Senhor, como a corça precisa das águas. Anseios. Amar ao Senhor de todo o coração, então, não é somente o pensamento, é também as emoções, os desejos, mas há um terceiro aspecto do nosso coração, que é a nossa vontade. A vontade é a disposição que nós temos de tomar decisões. Nós pensamos em algo. Nós, então, a partir do que pensamos, começamos a desejar algo. Isso mexe com o nosso coração. Então, depois que nós desejamos, nós decidimos fazer algo para ter aquilo que desejamos. É a nossa vontade. Isso vai refletir no nosso comportamento. É aqui que Deus, então, quer que nós o amemos com todo o nosso coração, com tudo que temos. Porque Ele exige de nós exclusividade. Agora eu pergunto para mim, para você, como tem sido o teu amor ao Senhor? Como você tem amado ao Senhor? Lembra que a lei nos aponta para o Evangelho, e o Evangelho nos aponta para a lei? Pois é, nesse ponto, a lei nos aponta para o Evangelho de novo. Porque nenhum de nós tem amado ao Senhor de todo o coração. Então o Evangelho vem. Eu acho fantástico aquele texto de 1 João, que João escreve assim: eu escrevo isso para que vocês não pequem. Lei. Todavia, se alguém pecar, há um advogado junto ao Pai. E se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados. Evangelho. Lei e Evangelho. Como tem sido o teu amor ao Senhor? Como o teu coração tem se disposto a amar o Senhor? Algo que tem dividido o teu coração com o Senhor? Irmãos, qualquer coisa pode dividir o nosso coração. Coisas boas, inclusive. Nossa família, nosso trabalho, nossa saúde. Nós somos capazes, irmãos, de dividir a nossa devoção ao Senhor com essas coisas. Eu gosto muito do que João Calvino disse. Ele disse certa vez que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Jesus disse algo parecido em Marcos capítulo 7. Ele disse assim: é do coração de vocês que procedem os maus desígnios, prostituição, avareza e tudo mais. É do coração que brota o pecado. Por isso a nossa luta, irmãos, para obedecer os mandamentos, não está simplesmente no nosso comportamento, mas está no nosso coração. É isso que Jesus estava tentando ensinar no Sermão do Monte, porque os judeus daquela época, vivendo, pensando no que era externo. Adultério era você ir lá e, de fato, se relacionar com uma mulher. E Jesus volta os olhos para eles e diz: não, quando você olha e deseja no seu coração, você está então adulterando, porque é no coração que nós travamos as batalhas contra o pecado. Por isso Deus nos diz: ame ao Senhor
mas ame de todo o teu coração. Coração. Jesus nos ensina que quem ama, obedece. Ele diz: aquele que me ama é o que me obedece. Se você diz que eu te amo, Senhor, mas não obedece, então você não ama. Então você não ama. O seu amor é de fachada. Você ama a si mesmo. Você ama o pecado. Você não ama Jesus. Aquele que ama, obedece. Precisamos resgatar isso. Mas o texto ainda traz algo que nós precisamos resgatar nas nossas famílias. Versículos 6 e 7 em diante. Diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E tu as inculcarás a quem? Aos teus filhos. E delas você vai falar quando? Assentado em tua casa. E quando? E quando estiver andando pelo caminho. E ao deitar-te, e ao levantar-te. Também atarás como um sinal na tua mão. E escreverás na sua casa, nos umbrais da sua porta, a lei do Senhor. Precisamos resgatar o ensino da lei do Senhor na nossa família. Porque não conseguiremos dedicar o nosso coração com exclusividade se não aprendermos a lei do Senhor, irmãos. E aqui eu chamo muita atenção para os pais, para os homens da casa. Vocês são os principais responsáveis por ensinar os seus filhos a lei do Senhor. Eu acho muito interessante quando Paulo está escrevendo a sua carta aos Efésios, e ele fala no capítulo 6 sobre pais. Pais, filhos, obedecei a vossos pais. Pais aí, pai e mãe. Mas quando ele diz pais, não irriteis os vossos filhos, mas criai-vos na disciplina do Senhor. Esse pais aí é o pai homem. Pai homem. O homem deve assumir essa responsabilidade na família. Então, precisamos resgatar estes valores, ensinar a lei do Senhor em casa. Em casa. Porque isso vai fazer com que os seus filhos amem ao Senhor. E os seus filhos se dediquem ao Senhor e sirvam ao Senhor e amem a igreja do Senhor e amem o povo do Senhor e amem aquilo que Jesus ama. Mas se você não ensinar, se você não inculcar a lei do Senhor, e veja essa palavra inculcar, é mais do que dizer uma vez. Inculcar é repetir a mesma coisa. Inculcar é persistir no ensino, é você colocar dentro da mente do seu filho a lei do Senhor. E você vai ensinar todos os momentos a lei do Senhor. Quando você estiver em casa, quando você estiver na rua, quando você estiver de férias, quando você for deitar, quando você acordar, nós precisamos fazer da nossa casa um ambiente em que os nossos filhos aprendam a amar o Senhor. Esta a ideia aqui deste texto. É isso que nós precisamos resgatar, irmãos. Precisamos resgatar. Homens que se levantam para ensinar a Bíblia para os seus filhos. Você já fez isso? Qual foi a última vez que você, como pai, chamou a sua família e fez o culto doméstico? Chamou os seus filhos e disse: hoje nós vamos estudar a lei do Senhor. Hoje eu quero ensinar para vocês os 10 mandamentos. Hoje eu quero mostrar para vocês como nós amamos o Senhor. Qual foi a última vez que você, pai, fez isso? Talvez as mulheres caibam o papel de auxiliar os seus maridos a fazerem isto. Cheguem nele com muito amor e carinho, daquele jeito que vocês sabem fazer, e digam para ele assim: meu bem,
Que vontade que eu estou de estudar a lei do Senhor hoje. Será que você não podia chamar os meninos e juntos ensinarmos a Bíblia para eles? Como uma mulher sábia que edifica o seu lar. Talvez você, filho, possa chegar para o seu pai, para a sua mãe, com muito carinho e respeito e dizer para eles: papai, mamãe, que vontade de ler a Bíblia com vocês, que vontade de orar com vocês, me ajudem a entender a Bíblia. E assim a família, ao redor da palavra, sendo ensinada sobre a lei do Senhor. Talvez você seja solteiro, você seja solteira, está então em busca aí de um futuro marido, de uma futura esposa. Eu digo para você então, procure alguém que ame a lei do Senhor. Se você namora e o teu namorado nunca te chamou para estudar a lei do Senhor, nunca te chamou para ler a Bíblia, ele não te pastoreia, ele não cuida da tua alma, então não case com esse homem, porque quando você se casar com ele, ele não vai fazer isto. Porque isso começa no namoro. Aliás, isso começa antes. Você é solteiro, você medita na lei do Senhor, você estuda a lei do Senhor, para que quando você se tornar um homem, uma mulher de Deus, casada com uma família, você vai fazer isso que você já faz. Mas se você não se debruçar sobre a lei do Senhor, depois você vai ter muita dificuldade. E você vai, então, falhar com a tua família. O texto diz: inculque nos teus filhos a lei do Senhor, fale em todo o tempo. E isso vai surtir grande resultado, irmãos. Mas lembram do que eu falei? A lei nos aponta para o Evangelho. O Evangelho nos aponta para a lei. E a lei nos aponta para o Evangelho de novo. Talvez você não tenha feito isso. Talvez quando você criou os seus filhos, você nem era crente. Ou você era um crente imaturo, não tinha noção dessas coisas, criou os meninos sem fazer isso. E agora? Eu digo para você, ore ao Senhor, peça perdão. Talvez seja o caso de juntar a tua família e dizer para eles: filhos, me perdoem porque eu falhei nisso, mas eu quero começar agora. Faça isso, ainda há tempo. Faça isso. Há mais uma situação. Talvez você tenha feito isso, inculcado a lei do Senhor na mente dos seus filhos, e ainda assim eles cresceram e se desviaram. Então eu digo para você, ore ao Senhor, não há culpa sobre você. O teu filho decidiu não amar o Senhor, mas você fez todo o possível. Ore ao Senhor, peça a graça do Senhor pelo teu filho. O objetivo desta palavra não é que você saia daqui culpado, cheio de peso. O objetivo é que você saia daqui disposto a ensinar a lei do Senhor na tua casa, a começar a fazer o culto doméstico, resgatar esta dádiva que nós perdemos, resgatar coisas, de orar juntos em família, de ensinar a lei do Senhor. Porque o nosso Deus, que nos salvou, cheio de graça, exige de nós dedicação total. E assim Ele vai abençoar a tua casa. Se você não faz isso ainda, comece a fazer. Talvez você, como avô, avó, você possa orientar o seu filho. Possa falar: filho, como você tem feito o culto doméstico na tua família? Olha, filho, isso é tão importante. Lembra que o papai fazia com você? E assim, a casa do teu filho será abençoada pelo conselho sábio que você der a ele. O Senhor exige dedicação total. Que a lei do Senhor esteja presente na tua casa, na tua família, na tua vida. Porque o Senhor nosso Deus é o único Senhor, digno de toda a nossa adoração e louvor.
Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por Tua palavra. Pedimos graça e misericórdia, Deus, se temos falhado em amar o Senhor e falhado em ensinar os nossos filhos a amar o Senhor também. Eu oro pelas famílias aqui, Senhor, que eles tenham sabedoria, graça para criar os seus filhos na lei do Senhor. E que essas casas sejam abençoadas. E que esses meninos cresçam cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito, frutificando em toda boa obra, Senhor. Faz isso, abençoa, honra, Deus, aqueles pais que têm se dedicado em ensinar os seus filhos, que têm se dedicado em amar o Senhor de todo o coração. Honra estes pais, Senhor. Ouve, Deus, a nossa oração por aqueles filhos que ouviram a Tua palavra, foram criados na Tua lei e mesmo assim hoje estão distantes, Senhor. Resgata-os, Senhor. Abra o coração deles e que eles possam retornar à comunhão do Senhor. Nós rogamos, Deus, por eles. Assim nós oramos pela Tua igreja. Abençoa as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, irmãos. Muito obrigado. Vamos cantar um hino ao nosso Deus. 439. Vamos nos colocar de pé? Os irmãos podem sentar-se, obrigado.
Quero convidar a que venham à frente os oficiais que foram separados para nos auxiliar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. Nós nos lembramos de Jesus na palavra de Deus. Nós nos lembramos de Jesus na ceia. Nós nos lembramos de Jesus em todo o culto. Esse culto, ele existe unicamente por causa de Jesus. Não há outra razão. Não tem outro motivo que nos reunamos. Eu queria ler um texto que se encontra em 1 Coríntios 11, Paulo, fazendo menção do que fez Jesus, ele diz assim, no versículo 23, porque o que recebi do Senhor Jesus, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Apenas até aqui. Quero convidar a igreja a colocar-se em pé agora. Nós iremos dar graças pelo pão. Em seguida, nós iremos receber. E os irmãos podem sentar para participarmos juntos em seguida. Tá bom? Por gentileza, Manuel. Manuel é pastor conosco aqui. Ele dá graças pelo pão. Em seguida, nós iremos receber, agradecer o oficial que está servindo e participar em seguida. Obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Sim, Jesus. Por tantas bênçãos recebidas de Ti. Obrigado. Nós te agradecemos porque o Senhor nos trouxe hoje aqui. Obrigado. Para, neste momento, partilharmos juntos Obrigado. deste pão, Obrigado. que é o símbolo do corpo de Jesus que Obrigado. foi nos dado para nos resgatar, Senhor Deus. Obrigado. Nós te agradecemos pela Obrigado. morte de Jesus, pela sua ressurreição, Obrigado. pela nossa salvação. Obrigado. Muito obrigado, em nome de Jesus. Muito obrigado, Amém. Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém.
Alguém foi esquecido? Não é ideia de Paulo. Não é invenção de um apóstolo. Ele recebeu de Jesus. O corpo de Jesus. E nós fazemos isso hoje, em memória dele. Lembrando-nos do que fez o nosso Senhor Jesus por nós. Esse momento ele é muito especial no culto, por conta da lembrança que nós temos dele. Deus vos abençoe, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém. Fazer isto em memória de mim. Em memória dele participamos do pão. Em memória dele participaremos também do cálice. Quero convidar o Vitor Josué, que é pastor conosco aqui na igreja. E, por gentileza, agradeça ao Senhor este momento e o seu sangue eficaz e suficiente para nós. Senhor, meu Deus, estamos neste culto de louvor e adoração a Ti. E nesse momento, ó Deus, nesse memorial, nós lembramos do sacrifício do Teu Filho Jesus por nós. Mediante esse sacrifício, nós temos livre acesso a Ti. Graças a Deus. Pela Tua graça, ó Pai, nossos pecados estão perdoados, ó Pai. Graças a Deus. Pela Tua graça, ó Pai, estamos aqui hoje para cultuarmos a Ti. Graças a Deus. Somos gratos, ó Pai, não temos como agradecer ou qualquer... não podemos fazer nada, ó Pai, para agradecer. Obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Obrigado por essa igreja, ó Deus, que todo o primeiro domingo do mês relembra, ó Pai, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. Conduz os nossos passos nos Teus caminhos, ó Pai. Conduz essa igreja nos Teus caminhos. Em nome de Jesus, essa é a minha oração. Amém. Amém. Por gentileza, receba do oficial, agradeça o seu serviço e espere para participarmos juntos. Por favor, meus irmãos. Muito obrigado.
alguém foi esquecido? Nós vamos para o céu de Jesus Cristo, e vamos morar para sempre com Ele, para sempre, por causa do sangue dele mesmo. Ele nos deu esse direito por conta do seu sangue. Por isso nós celebramos esta vitória, e em memória dele nós participamos deste momento. Deus vos abençoe, irmãos queridos. Deus vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Os irmãos podem sentar-se.
Muito obrigado por sua presença. Me alegrou cultuar Jesus hoje aqui com vocês. Semana passada, em Fortaleza, a Beth e eu fomos visitar a Igreja Cristã Evangélica nas Dunas. Eu achava bonito esse nome, Nas Dunas, mas não imaginei que fosse literalmente nas dunas. Literalmente nas dunas. Não tem... O teto é o céu. Achei interessante, eles estão construindo a igreja e está literalmente nas dunas. E foi gostoso, muito gostoso, fresquinho. E eu louvei a Deus por aquela experiência ali. E eu quero agradecer aos irmãos que estão aqui hoje para cultuar Jesus. Quero convidar para estar aqui na porta lateral, seu Rubens e Dona Luísa. Tá bom? Na porta do centro, quero convidar seu Milton e Dona Clotilde. Na praça, com a Beth e eu, seu Hamilton Soria, e ali, que fez aniversário ontem e que faz aniversário amanhã. Tá bom? Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Senhor, ouvimos a Tua palavra. Cantamos louvores ao Senhor. Participamos dos elementos que nos trazem a lembrança da morte de Cristo e da sua ressurreição. Participamos da comunhão uns com os outros. Fomos edificados e desafiados a amar o Senhor de todo o coração e a fazer isso em família. Queremos levar isso para nossa mente, casa e coração. Queremos agradecer por o que o Senhor fez e o que o Senhor ainda fará. Aceite, ó Deus, a nossa gratidão por este culto público. Que ele continue em nossa casa. Que ele se estenda para a nossa semana. Abençoe, ó Deus, queridos irmãos que puderam vir prestar culto ao Senhor. E aqueles que participaram em casa pela internet, os que estão em escala de trabalho, que estão acamados, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os fortaleça. Aceite nossa gratidão por este momento, por este culto, em nome de Cristo Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. O Senhor nosso Deus te abençoe com a bênção de Jesus. O Senhor nosso Deus te fortaleça com a força de Jesus. O Senhor nosso Deus te direcione com a luz do Senhor Jesus. Que haja paz na tua casa. Que haja alegria nos teus relacionamentos. O Senhor te faça crescer em experiência e em amor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, o consolo, a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo este povo aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém.